porque eu fiquei de servente muito poucos meses e consegui aprender. E com isso vivo até hoje, né? Vim pro sítio e tudo, eu já vim porque fiquei cansado da cidade. Eu queria voltar à minha origem, que era a roça, né? Eu fui criado lá no Paraná, Paraná Roça, e achava que as coisas eram daquele jeito. A gente podia plantar e já colhia, né? Meu pai andando muito, andando, conseguiu um lugar para morar. E daquele lugar que nós morou, era muito sofrido demais, era quase trabalhar escravo por fazendeiro. Meu pai pegava nós era quase 10 pessoas dentro de casa, pegava 1 quilo de toicinho para 15 dias. Quase né? Trabalhava direto descalço, roçando por fazendeiro, fazendo seca. Só ali naquela sofrimento. Aí viemos embora. Meu pai tinha sítio no Paraná, um produtor grande lá. Então ele tinha um sítio, nós éramos 8 irmãs, né? Então era nós que trabalhava no sítio, né? Então a gente aprendeu muita coisa lá no sítio, né? Lá a gente plantava, a gente colhia. Fui técnico de assentamento aqui em São Carlos. Iniciei meu trabalho no assentamento Nova São Carlos em 2009. Depois fui trabalhar no assentamento Santa Helena em meados de 2011. O gosto acho que vem de família, né? Meu avô era agricultor, meu pai agricultor. Então, a gente vem seguindo a tradição. Eu vim de Brotas, né? Eu trabalhei 10 anos de enfermeira, então tinha não sei se é preconceito, se é uma hierarquia deles, que acho que uma enfermeira ia ficar no meio de mato desse. Quando que a gente veio para cá foi em 2009. Até então a gente não imaginava que viria para o assentamento, né? A gente construiu vários barraquinhos um do lado do outro, né? E a gente fiquei 1 ano lá embaixo, lá acampado, né? Aí depois 1 ano a gente veio e ficou lá embaixo na terra, lá embaixo no lote. E depois que eu subi aqui para cima. Nós ficou acampado lá embaixo no hoje. Ficou parece que 150 famílias ao todo. Nós aguardou, fiquemos ali tomando uma água de tambor ali que sai trazia, né? E ali não era muito bonito não era muito bom não. Ali, cachorro brigava, a gente brigava, E daquele povão, você sabe, tem jeito, comportamento tudo, né? Cada qual um diferente do outro. Então você e a sua família estão aqui desde o primeiro dia? Desde o primeiro dia. E não tem vontade de sair daqui mais não. Para a pessoa adquirir a ordem da reforma agrária é o seguinte: a pessoa não pode invadir terra documentada, terra produtiva de fazendeiro de ninguém, né? Tá bom. Só que a pessoa tem que entrar na terra que é do governo, né? Que é do governo, é nossa, né? Então é da nação, tá bom. Então a pessoa entra, ele vai sofrer, ele vai arriscar até a morte. Nós aqui estamos em busca da terra, nós não estamos aqui para bagunçar não. Essa terra aí do horto da FEPASA, que veio se virar o assentamento Nova São Carlos, ele era um horto, então uma terra pública, né? Porque era uma terra que estava sendo utilizada por uma única família privada, no caso Antônio Hermílio de Moraes,
a sua era empresa, a Copacel, eu acho, na época, que estava ali plantando eucalipto para fazer papel, em 900 alqueires, sem gastar R$1 sequer, né, numa terra pública. Ela teve eucalipto 27 anos. Então, ela acabou, destruiu o solo. Então vai muito tempo para ela refazer. E todo ano eles tacavam Roundup no meio dos eucaliptos, porque eles queriam, o importante era os eucaliptos. Então, contaminou bastante o solo, ele foi bem judiado, 27 anos ele judiado. Então agora faz, vamos dizer, 10 anos que nós estamos aqui, 9, né? Então 10 anos que nós estamos aqui, porque o Milton já está com 10, então 10 anos que ela está descansando. O Nova São Carlos ele é um assentamento grande, de 83 famílias assentadas. Ele é um assentamento que tem uma mata de cerrado, que é uma mata desvalorizada aí no mercado, mas é uma mata de extrema importância, que tem muita biodiversidade. E fica ao lado de uma cidade de um grande porte econômico, que é o caso de São Carlos, de 220 mil, 200 mil, 240 mil habitantes. Então, esse era o grande desafio, um assentamento próximo ao município, um município com poder aquisitivo forte. Então, a reforma agrária nesse espaço ela é muito interessante, porque você gera economia. As famílias vão na cidade e compra óleo, compra macarrão, compra sal, compra o que for preciso para ele. A política pública vai ser gasta aqui no município. A gente tem potencial para estar produzindo variedade de frutas, né? Verdura, legumes, até alguma criação de abelha, alguma coisa do tipo, porque tem bastante reserva incluído em volta, até no meio da área dos assentados. Então a terra aqui é bem arenosa, né? Mas a fruta sai bem. Não sai um feijão, um arroz, esses outros tipos de coisa milho a gente já andou plantando aqui, então a gente sabe que não sai, mas as frutas saem. Tudo que é fruta, você plantar, sai. Vem apostando mais no plantio da manga, porque é uma planta que ela adaptou bem a esse tipo de solo e deixa o mato, né, cobrindo o solo, não dá erosão, não dá problema com a terra. E é um produto que a gente tem produzido, a gente tem conseguido comércio. E aí a gente faz uma variedade, eu planto brócolis, planto repolho, couve-flor, tem uma estufa onde eu plantei tomate, agora está desativada, mas vai voltar a trabalhar com ela também. Então essa é as culturas que a gente trabalha hoje. As criaçãozinhas, né? Mas é mais para uso próprio, né? As vacas de leite que a gente tem. A terra arenosa é uma terra bacana para produção orgânica, para inserção de carbono é madeira e folhas, porque assim, né? Aqui no estado de São Paulo o pessoal é louco por terra roxa. Né, terra do italiano, plantador de café. Só que uma terra argilosa, a adubação, o esterco, ele não infiltra tanto como na terra arenosa. E o pessoal aqui tudo é terra arenosa. E a gente quer trabalhar só com orgânico. A gente pretende trabalhar só com orgânico. Então precisa incorporar mais. Mas como a gente vai trabalhar com orgânico, então é o tempo, né? A gente trabalha com o tempo da natureza, do meio ambiente. A gente não ficar colocando muita coisa para ela te dar a produção, não é muito viável, né, para nós. Não é do nosso interesse. Então, o nosso interesse é a gente tirar tudo daqui
mas tudo no seu tempo. Então não dá para você desenvolver, sair plantando, porque ainda não, ele não está preparado ainda, né? E como a questão que a gente não tem água, aumenta ainda o tempo, porque se eu tivesse água e eu tenho com toda essa matéria orgânica e eu coloco isso no chão, eu vou incorporar e eu vou molhar, aí eu vou enriquecer meu solo, aí eu vou conseguir produzir, né? Mas enquanto isso eu não tenho água, eu não posso descobrir meu solo, eu tenho que deixar ele ainda do jeito que está. O nosso problema maior aqui dentro é a água, né? Que a gente não tem água. A água que tem, o INCRA, quando furou os poços pra gente, eles furou os poços só pra gente utilizar a água para sobrevivência, não para trabalho. Então, o poço não é suficiente pra gente poder plantar com a água do poço, né? Hoje eu já tenho o meu poço, né? Mas muita gente não tem essa coisa de ter o próprio poço. O INCRA faz os poços, mas a rede d'água não. É um programa de reforma agrária sem um projeto de água para produção. Então nós estamos falando de pequenos agricultores que vai ter que sobreviver da água da chuva. Hoje eu planto 2.000 pés, né? 2.500, né? Mas a minha hidroponia é para 5.000 pés. Então, se eu tivesse como vender tudo isso, a minha produção seria bem alta, né? Eu tenho como produzir. Eu tenho a hidroponia que pode produzir, só não tem onde vender. Porque quando que você vai vender no supermercado, o mercado quer pagar 80 centavos. Um pé de alface. E para produzir um pé de alface, você gasta mais de 80 centavos. Então não compensa. A gente entregar na prefeitura, é bom entregar na prefeitura. Quando que tem bastante, que não dá para escoar para outro lugar, a gente entrega na prefeitura. Mas é pouco também, porque vai 4 pés de alface para dar 1 quilo. 4 a 5 pés. E custa R$2. Enquanto eu vendo pé de alface a R$2,50 na rua. Então, para mim vender na rua, mesmo que eu gaste mais, né? Que o custo é bem alto, né? Que eu fico circulando com o carro na rua, ainda para mim é mais viável ainda vender na rua. Caiu muito, né? Depois que eles tiraram a possibilidade de você vender. Você vai vender uma galinha na cidade, se eles te pegar, eles tomam a tua mercadoria. Eles não podem pegar você vendendo uns frangos na cidade, vendendo ovo, vendendo uns frangos. Não, os sacolões te denunciam. Então, fica tudo difícil para o agricultor. Você vai vender um feijão que você colhe na cidade, ele tem que ter uma qualidade muito limpa, muito rígida, empacotado, com resíduo, qualquer coisa. Você não tem. Tem que sair procurando pessoas assim, simples também, que possam estar necessitando daquilo e vender um preço mais barato, né? Porque você já não ganha nada, tem que vender mais barato. Né? Porque eles vendem, o preço que eles põem, vende. Agora nós, não, porque é seu, você tem que vender mais barato. O atravessador ganha 3 vezes mais do que você que plantou. Você vende uma coisa que você vai vender sua, você vai vender a 25, 30 centavos, lá na cidade o atravessador está vendendo a R$2. No mercado vende a 3. A tua mercadoria lá vale 3, aquela vale 30 centavos. E aí? Você vai lutar com isso? Discriminaram a gente, acabou. Isso que acabou com o pessoal da roça foi o modo que eles foram trabalhando, né? Foram dando a chance só para os grandes empresários. Aí fui perdendo tudo, essas coisas, e fui andando para trás. Então desanimei muito, desanimei. Parei, fiquei só com essa plantaçãozinha de manga e essas vaquinhas que eu acabei de vender. Hidroponia, né? Que ali é que eu tiro um pouco do sustento daqui de dentro, né? Daí tem as vacas, né? E dali eu tiro o leite, né?
Congelo tudo, no sábado levo para rua, faço um doce, levo para rua, faço um coloral, levo para rua também. Se uma pessoa encomenda um esterco, levo o saco de esterco também. Tem as plantas também, eu levo as plantas e a gente tira um pouco da sobrevivência assim. Mas mesmo assim, meu marido não precisa trabalhar para fora para dar o sustento dentro de casa, porque o que a gente ganha aqui dentro é muito pouco, é pouco. A gente não sobrevive ainda do assentamento. Fazer o quê? Procurar trabalhar fora. Quem pode, tem um carrinho que ainda pode ir trabalhar, quem sabe alguma profissão lá na cidade que dá para se virar, faz. Que nem eu tenho outro vizinho aqui, que ele não tem profissão nenhuma assim, de pedreiro, de eletricista, essas coisas, não tem, pintura, nada, ele era de fábrica. Esse homem passou uma dificuldade terrível aqui. Eu tive que dividir os meus trabalhos, levando ele, ajudando e dando uns dias para ele sobreviver, para ele não ir embora. Então foi mais de ano aí, eu carregando ele, tentando sustentar ele aí. Porque eu já, aqui meio desesperado, já com vontade de sumir, né? E vendo os outros se afundar, eu tentava ajudar, né? Falei, não, vamos subir, se nós se afundar, nós se afundamos juntos. Para ser contemplada no programa de reforma agrária, ela tem que, acho que 2 requisitos são básicos, né? Ela não pode ter uma terra, né? Ela pode ter uma casa na cidade sem problema, mas ela não pode ter um sítio, não pode ter uma terra. E quando ela for contemplada ao programa de reforma agrária, ela não pode ter registro em carteira. Ou seja, o Estado, ele obriga o assentado da reforma agrária a se desligar do seu serviço na cidade para ir virar um assentado de reforma agrária. Não pode ser registrado na carteira. E com políticas irrisórias de investimento. Eu era o único técnico para 83 famílias, então assim, um número bem reduzido de assistência técnica e essas políticas baratas, justamente para gerar aquela opinião pública, né? O sem terra é vagabundo, o sem terra não... olha como que passa lá no Nova São Carlos, como que tá, não estão fazendo nada. Mas com que condição? Se desde 2009, hoje nós estamos aqui em 2019, há 10 anos, existem famílias ali dentro, que até hoje tem que esperar o caminhão do SAI para ter água potável para beber. Eu acho que a reforma agrária dá oportunidade a quem não tem condições. Seria a luz no fim do túnel. Só que deveria ser repensado a forma de reforma agrária. Eu acho que a reforma agrária ela deveria vir com um estudo e um projeto. Porque simplesmente pegar uma terra e passar para uma pessoa, isso não é suficiente. Tem que ter todo um projeto, então acaba beneficiando muita gente, e quem é para ser beneficiado, que é o assentado, ele acaba sendo só um símbolo. O trabalho aqui dentro eram uns para os outros, né? Quem está tendo as condições ia fazendo, os outros iam se entrosando, um trabalhando para o outro, girava aqui dentro, como antigamente. Um trabalhava, eu trabalho a troco de um feijão que fulano vai me dar, um porco, uma galinha, eu vendo para outro, um vende para o outro, e daqui de dentro se virava. Mas o pessoal foi perdendo essa vontade. Plantou, perdeu. Então, foi perdendo. Aí a coisa tá pior. Agora tá aí, só tem cali. Se nós fossemos unidos, o INCRA teria feito tudo que era para ser feito. Porque daí a gente teria gritado numa voz só.
Já faltou união aí, né? E aí, então não tem. Nós não somos unidos, não. Eu falo nós porque eu também moro aqui, né? Então... Como associação, tem como você reivindicar uma estrada, um ônibus aqui dentro, né? Melhorias para dentro do assentamento com a associação, né? E individual não tem como. Inclusive as pessoas que estão entrando agora, eles acham tudo aqui agora, bem dizer. Eles falam que aqui não tá bom, mas olha, está entrando agora, essa pessoa que está vindo morar, eles têm água, têm energia, têm estrada, né? Tem tudo mais tranquilo. Transporte coletivo que leva as crianças para a escola. O projeto de reforma agrária, ele é um projeto para emancipar o cara, para ele começar a virar um pequeno empresário, assim, um pequeno agricultor. Ele vai ter que fazer escolhas, ele vai ter que investir o dinheiro dele, ele tem que programar. Ele é um empreendedor. O agricultor, ele é um empreendedor, né? E quanto mais ele acertar as escolhas dele, melhor vai ser o futuro dele. Quanto mais ele errar, e esse que era o papel do técnico, minimizar esses erros, saca? Para que o sonho dele, né? Que isso também era muito bacana no INCRA, né? Trabalhar sempre em cima do sonho do agricultor. Eu gosto de plantar, eu gosto de animal, eu gosto de viver assim, no meio assim, da natureza mesmo, né? Então, aí deu certo, né? Aí de tudo a gente tem um pouquinho, a gente vai pelejando e vai plantando, né? Porque eu gosto de criação também, né? E na cidade eu não consigo ficar na cidade, por causa do barulho e trânsito, essas coisas. Aqui pra mim é o ideal. Você cava uma terra, você põe um esterco ali e pega uma muda e coloca ali e começa a molhar. Todo dia você vai molhar ela, à tarde ou cedo, você está vendo o desenvolvimento dela, né? Daqui a pouco você tem um pé de alface bonito, cara. Põe aquela mudinha tão pequenininha, hoje tem um pé de alface desse tamanho. Eu ponho uma muda de couve ali, olha o tamanho dessa folha de couve. Plantei um pau de mandioca ali, olha o tamanho de raiz que eu estou tirando. Então a gente acostumou, né? A terra é uma coisa boa, a terra não morre, a terra não acaba. E dentro dela, se a pessoa tiver força e tiver coragem, ela produz muita coisa para sobreviver. Quando o Gilson, a gente começou a conversar, ele falou que ele queria filhos, mas ele não queria criar, ele queria filhos, mas ele não queria na cidade. E se eu concordava da gente procurar um sítio para a gente tomar conta, mas para crescer, as crianças crescer na roça, né, no sítio. E aí eu topei, eu aceitei, eu acho que é importante mesmo. E aí a gente veio pro sítio para criar, para a gente ter um pouquinho de paz, né? Um pouquinho de dignidade, tem privacidade, tem o meu conforto, que pode por fora parecer meio desconfortável, mas não. Eu tenho uma casa bastante aconchegante, então a minha tem comida boa. Comida boa, né? Não come industrializado, não come embutido, não come enlatado, então eu tô no céu. Eu vivo no paraíso. A gente espera, com os investimentos que vem fazendo na medida do possível, que chega uma época que a gente consiga acolher da terra para a gente sobreviver através da terra, porque até o momento é investindo. E a terra é uma terra que ela foi muito explorada, então a dificuldade de trabalhar com ela é maior, devido aos tubos, devido à terra ser uma terra que o plantio de eucalipto sugou muito, falta algumas proteínas, alguma correção, e a gente espera que mais uns 2, 3 anos que a gente consiga estar sobrevivendo da cultura aqui.
Meu sonho, isso daqui é um futuro de alimentos orgânicos, colheita feliz, até pescar. A pessoa quiser vir passar umas horas aí na beira do tanque pescando só para descarregar da tensão da cidade, é o meu sonho de consumo, é isso. Sossego, né? Paz, um pouco, né? Esse é o meu futuro. Aqui, acho que um sonho seria um assentamento com a maioria produzindo, né? Com o pessoal sobrevivendo da terra, que o intuito de quando adquiriu isso aqui era esse. E com estrutura, todo mundo tenha água para consumo, que todo mundo tem uma estrada com bom acesso, para até o que está produzindo aqui ter uma facilidade de estar indo para a cidade e estar entregando, né? E que tenha um posto de saúde, que tenha escola, que realmente seja um assentamento que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor e não precisa estar muitas das vezes abandonando aqui o lote para ir buscar recurso na cidade. Esse seria um sonho, né? Realmente um assentamento com cara de produção, de renda, né? Já teve várias vezes da gente querer desistir e ir embora, abandonar tudo e depois você pensar no que você já fez aqui, o que você dispôs da cidade para poder pôr aqui, né? E tudo que a gente trabalha, a gente investe aqui, né? Então a gente já investiu muito no lote, então jamais desistir. Eu acho que esse é o motivo que nós estamos aqui até hoje. Acho que não tivemos tempo, mesmo com a dificuldade, nós encarou com muita garra e não pensamos nessa possibilidade. Há quem diga que as araucárias foram plantadas pelos povos tupi-guaranis ao longo de suas andanças e são, então, indícios dessas rotas de passagem. A mobilidade é aspecto constante dos vários grupos que compõem essa família linguística. E Terra Sem Males é o nome que se dá ao mito que motivou numerosas migrações realizadas por esses povos. O mito faz referência a um lugar indestrutível, no qual a terra é abundante e produz por si mesma seus frutos. Não há morte nem doenças. É a terra da liberdade, da reciprocidade e do amor mútuo entre todos os seres. A existência e plenitude desses povos está profundamente ligada à terra. E é também pela terra que a reforma agrária se coloca como ferramenta de transformação social. Persistir nela é seguir criando outros possíveis. São Carlos é rodeada por várias araucárias. E é nesta mesma terra que estamos lutando para cultivar a nossa terra sem males. Queria mandar um abraço aí pro pessoal do Nova São Carlos, o pessoal que faz parte da minha história. Tenho muito orgulho de ter trabalhado nesse assentamento. Um abraço para vocês aí, segue firme e forte na luta, cuida da família e um abração aí, tem que mudar pro orgânico. Olha só, tá vendo? Ainda tem um resto da minha mudança aqui que eu abandonei, viu? Fiquei um pouco mais rico, abandonei tudo que eu tinha de pobre aqui dentro.